infraestrutura para o futuro móvel. Essa palestra é patrocinada pela Binário, distribuidora de equipamentos eletrônicos. O palestrante é Edson Rogério Cardoso. Edson é diretor de pré-vendas do Grupo Binário, com mais de 18 anos de experiência no mercado de redes, atuando desde as primeiras redes de acesso à internet no país. Graduado em Administração de Empresas pela Unip e MBA em Gestão Estratégica e Tecnologia da Informação pela FGV. Senhoras e senhores, eu passo a palavra para Edson Rogério Cardoso. Boa tarde a todos. Bom, o objetivo dessa nossa palestra vai falar um pouquinho sobre quais são os desafios que nós vamos enfrentar em relação ao que nós temos que mudar, o que nós temos que avançar um pouco nas nossas redes, os nossos conceitos, com o aumento, o avanço aí do futuro móvel. Não é desnecessário dizer que hoje praticamente todo mundo aqui, multiconexões, todo mundo está passando suas informações, passando os seus dados, passando os seus aplicativos e suas aplicações empresariais para dentro do universo móvel, ou seja, para dentro do universo dos chamados smartphones e tablets. Então o objetivo dessa palestra é que a gente possa discutir um pouquinho, conversar um pouquinho, mostrar alguns números para vocês e algumas ideias também que a gente possa vir a discutir de como é que a gente pode atender às necessidades que são oriundas desse novo mundo. É bom, importante a gente começar a falar sobre, nossa palestra é sobre o desafio da infraestrutura para o futuro móvel, mas que futuro é esse? São números que nós vemos aí todos os dias, mas é sempre bom reforçar, porque a gente percebe como integrador que muitas empresas ainda não se deram conta que isso pode ser e com certeza será um grande problema para vocês, um grande problema para as infraestruturas das empresas se não forem tratados agora, nesse momento. O Brasil, agora há pouco tempo foi feita a pesquisa do IBGE que identificou que o Brasil tem 193 milhões e 900 mil habitantes. É um país grande, dimensões continentais, como nós já conhecemos aí e estudamos desde o primário nas nossas aulas de geografia. O interessante desse levantamento é que descobriu que o número de linhas celulares no Brasil já é de 247 milhões. Certo? O número de celulares já entregues. Isso significa que tem mais de 1,3 celulares por habitante. A gente tem mais telefone do que gente no Brasil. Se levarmos em consideração que dessa massa de 193 milhões de pessoas, nem todas elas ainda têm acesso ou têm condições financeiras para adquirir um telefone um pouquinho melhor ou um smartphone, a gente pode considerar até que a quantidade de 1,3 celulares por habitante não é, na verdade, nem real. Eu creio que aqui todo mundo é no mínimo double connection. No mínimo tem um ou dois celulares, ou tem o celular ou tem o tablet, ou ainda tem o notebook, o celular, o tablet e às vezes outro celular. Certo? Ou seja, o que acontece na prática é que hoje nós estamos chegando num conceito desse nível. Praticamente para cada habitante que nasce, o primeiro presente, ao invés de ser uma roupinha, a tia já está dando um celular para o garoto. Bom, modernidade, já tem que saber se defender, já tem que saber usar essas tecnologias. E isso está criando, é óbvio, uma necessidade muito grande da gente rever nossos conceitos. Uma necessidade de a gente rever como é que a gente vai atender essa demanda no mercado. E essa demanda não é um problema só do mercado de telecomunicações em si, ou seja, não é um problema só das telcos, não é um problema só dos provedores de serviço. É um problema também dentro das organizações. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Os tablets estão invadindo o mercado. 606 mil unidades de tablet no segundo semestre de 2012. Para cada 4 notebooks vendidos no Brasil, já se vende-se um tablet. Tá? Os números do gráfico eles mostram um segmento mais a nível mundial, mas é notório, é uma realidade, que o sonho de consumo hoje das pessoas, principalmente dos mais jovens, são aqueles que estão saindo da universidade, que estão em vias de sair da universidade, estão acessando agora, o sonho de consumo desse pessoal é um tablet. Óbvio que na faculdade, esse tablet vai gerar um outro tipo de problema, a gente vai ver um pouquinho sobre a questão do volume de tráfego, e esse pessoal, quando se formar, ele já vai vir no mercado, digamos assim, ou vai vir para o mercado, com esse conceito de que é muito mais fácil trabalhar com um equipamento, um tablet, um equipamento que eu tenho. E aí vai acontecer, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, a questão de que ele vai começar a desafiar as políticas da sua empresa. Tipo, por que eu não posso usar o meu equipamento? Por que eu não posso usar o meu tablet que eu comprei? Então isso é uma coisa que tem que pensar também.
vocês terem uma ideia, esse volume de vendas de tablet representa um crescimento de 175%. A gente vai chegar a 5,4 milhões de unidades vendidas no mundo de tablets até o ano 2016. É uma quantidade enorme de equipamentos. E a gente sabe que esses equipamentos, o sonho de consumo de novo ainda fica um pouco restrito ao iPad, mas as outras empresas não estão paradas. A Microsoft acabou de lançar o Surface. Outras empresas estão lançando equipamentos também para competir nesse mercado de tablet. Os próprios notebooks estão um pouco na berlinda, porque muita gente quer agora o tal dos ultrabooks. Mas de qualquer maneira, para a gente tem que pensar isso como sendo unidades ou sendo soluções de acesso. Serão equipamentos ou dispositivos que vão entrar na nossa rede. Ou vão entrar na nossa rede local, ou vão entrar na rede como um todo. E isso então que demanda algumas coisas que precisam ser feitas na infraestrutura da rede. Há também o conceito do fator humano, como eu acabei de comentar. Alguns aqui, para fazer um amigo aqui, que são jovens há mais tempo, tem um conceito um pouco diferente da questão de como trabalhar. Muita gente aqui, eu aposto que gosta de acordar de manhã, fazer sua barba, botar sua roupinha e ir para o trabalho, sentar lá na mesa do escritório. Como faz isso há muito tempo, como o avô fazia, como o pai fazia. Só que a geração dos nossos filhos mudou um pouquinho. Principalmente os mais novos, eles consideram que ficar no escritório, quem falou que é bom ficar no escritório? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos pelo pessoal da Citrix e fez essa questão, porque a Citrix é uma empresa que vende muito questão de virtualização. Foi feita uma pesquisa: você se sente mais produtivo no escritório ou fora do escritório? Os números não mentem, né? 77% dos entrevistados dizem que são mais produtivos fora do escritório. Bom, isso tem duas coisas que a gente pode pensar. Fora do escritório significa que você não precisa ter tanta mesa, redução de custo de unidade alugada que você tem que ter. Em contrapartida, você vai ter que prover a solução para esse pessoal poder acessar os seus recursos dentro da tua empresa. E ali que entra o problema. Esse pessoal tem que acessar os seus recursos com segurança e com velocidade. Algumas das coisas que a gente fizer vai resolver o problema para eles. Outros não dependem da gente. Depende de terceiros que estão fornecendo esse serviço de acesso para esses equipamentos que vão estar fora da rede. Esse mesmo pessoal que foi pesquisado disse que 58% deles preferem, ou dizem, que o dispositivo móvel, tablet, smartphone, qualquer coisa, é a mais importante tecnologia das suas vidas. Com certeza eles vão participar do processo de evolução natural da internet que nós participamos. Eles vão passar por conceitos de cabeamento, né, cabeamento estruturado, depois passa por fibra ótica e por aí. Eles acham que o cabo, quem quer cabo basicamente, não tem cabo no tablet. Não tem cabo no smartphone. O maior cabo que eles conhecem é o cabo para você poder carregar a bateria. Eles não se veem conectados na estrutura de rede via cabo. Isso é um problema. E óbvio que também isso reflete muito, uma pesquisa que reflete muito essa diferença entre gerações. As pessoas mais novas preferem o Apple ou o Android. As pessoas um pouco mais velhas preferem a solução da RIM, a solução do BlackBerry. Óbvio que isso está mudando bastante com o passar do tempo, certo? São sempre sacanagem que fizemos a pesquisa na gravura, colocar o pessoal mais velho, um senhor já meio, né, overweighted aí, mas tudo bem, certo? Não necessariamente. Mas isso é um fato, as pessoas estão migrando as suas plataformas. Segundo uma pesquisa também americana, a Microsoft está entrando agora no mercado com o Windows 8, né? E eles preveem que até 2016, 2017, provavelmente o Windows 8 vai passar o Android e o iOS, deixando o Microsoft em primeiro, Android em segundo, iOS em terceiro, nos mundos móveis. O engraçado é que nessa pesquisa você não vê a palavra exatamente, certo? Ou seja, tem que se reinventar um pouco também. E o mais interessante dessa mesma pesquisa, perguntava para o pessoal: o que você acha, o que você considera, né? O que aconteceria com você se eu arrancasse o seu smartphone ou o seu tablet e deixasse você sem acesso, sem smartphone por uma semana? Dá para ter uma ideia do resultado, né? As pessoas iam entrar quase em depressão. Parte delas ia ter problemas emocionais, iam se sentir isolados, solitários e principalmente desorientados. O que eu faço sem smartphone? Como que eu vou acessar, por exemplo, o e-mail? Como é que eu vou acessar o e-mail até da minha empresa? Eles não estão ainda é engraçado porque esse pessoal, principalmente mais novos, eles não têm muito esse conceito de, na emergência, vai num cybercafé, usa um Hotmail da vida, usa um acesso a um terminal server do Windows. Você tirou o smartphone dele, ele simplesmente fica perdido, não sabe o que fazer. E isso, né, para a nossa infraestrutura, tanto das operadoras quanto das enterprises, é um problema sério, né, que precisa ser visto, um problema que precisa ser discutido.
que representa então esse aumento? Qual é o resultado dessa nova modificação no mercado? Qual é o resultado dessas pessoas que estão indo para nossas empresas trazendo seus equipamentos? Qual é o resultado desse aumento escalável aí da venda de smartphones e da venda de tablets? Isso tem, óbvio, um resultado. É esse resultado que a gente precisa discutir, é esse resultado que a gente precisa pensar. O tráfego de dados vai aumentar 19 vezes até 2006. 2016. Todo o tráfego de internet que a gente vai atingir vai superar em 2016 o que o Brasil tinha como total, tráfego geral total na internet em 2005. Isso é muito volume de dados. Não é pouca coisa não. Nós, integradores, já fazemos projetos para clientes onde já estão se fazendo cálculos, principalmente na parte de storage, né? Cálculos em petabytes. Terabyte é coisa do passado. É muito volume de dados. Hoje, praticamente 70% de todas as fotos que circulam por aí estão no Facebook. E o Facebook, ele não está aqui, não está no nosso servidor interno. O Facebook está numa estrutura de uma empresa. Certo? E quando você quer fazer upload ou download dessas fotos, você tem que usar a infraestrutura, ou interna, ou dependendo da infraestrutura de uma operadora para você poder acessar esses dados. Olha para pensar um pouco nesse valor, né? 70% de todas as fotos hoje estão no Facebook. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Você fazer dimensionamento em storage baseado em petabytes é muito storage, é muito dado. O tráfego de vídeo também vai aumentar, e muito. Hoje na internet, ou nós usamos nossos dispositivos, tanto interno na empresa como externo, acho que talvez as duas maiores aplicações que demandam acesso, que demandam volume de dados é o Facebook e o YouTube. Tem tudo no YouTube, desde o que presta, desde o que não presta. Certo? Tem empresas que criaram canais de TV no YouTube para fazer treinamento. Tem universidades disponibilizando material de treinamento de cursos dentro do YouTube. A Binário está no YouTube. As empresas que fazem parte aqui da feira estão no YouTube. Então, o volume de dados que se demanda é muito grande também. E é óbvio que ninguém quer fazer um vídeo com efeito Robocop, ninguém quer ficar vendo um vídeo que representa nos smartphones isso aí, né? Responderam por 17% do tráfego de todo dado em 2016. Hoje eles representam 8% de todo dado que está trafegando aí na internet. O volume de dados dos tablets vai chegar a 37 terabytes. Aumento de 225%. Estão percebendo que os aumentos aqui, quando a gente fala desse futuro móvel, são normalmente na casa de 3 dígitos. O volume de informações que está circulando na internet, o volume de dados que está passando por esses dispositivos é muito grande. Um dos mercados que mais cresce no Brasil é o mercado de desenvolvimento de aplicativos e de sistemas tanto de segurança ou de proteção ou de, como fala, de mobilização de aplicativos internos para jogar isso para dentro dos tablets ou dentro dos smartphones. Inclusive, uma das empresas do grupo, ela realmente trabalha nesse tipo de mercado, trabalha nessa área. Você pegar as funções que você tem hoje na sua empresa interna, todos os seus relatórios do SAP, ou aprovação de pedidos que você faz no seu ERP ou no seu CRM, e transportar isso para o tablet. Por um lado é bom, livra você do cabo, você pode estar em qualquer lugar e acessar essa informação. Por outro lado, você depende muito de infraestrutura. Correto? Antes de falar um pouquinho sobre desafios dos operadores, só para finalizar, esse número todo que a gente está falando aqui representa então os smartphones e os tablets. Lembra daquele universo que eu comecei no primeiro slide dizendo que o brasileiro tem mais ou menos 1,3 unidades de dispositivo móvel por pessoa? Daquele universo lá, somente 48% são smartphones. Esse volume tudo aqui ainda vai crescer muito. Tá? Nem metade daquelas pessoas, ou nem metade daqueles dispositivos são capazes de acessar esse tipo de informação, são capazes de acessar os dados que estão disponíveis. Tem muito celular que não acessa o YouTube, tem muito celular que não consegue se conectar no Facebook. Ou seja, o problema é até maior do que esse que está sendo mostrado aqui. Bom, falando um pouco sobre os desafios, né, o que a gente tem que ver aí? Óbvio, pessoal, que assim, o objetivo dessa apresentação é mais a gente trocar uma ideia, conversar sobre números, conversar sobre o que a gente pode fazer e, principal, alertá-los que é a hora de pensar, é a hora de parar. Opa, peraí, deixa eu pensar, deixa eu ver o que eu vou fazer. Esse problema está ou não está afetando a minha empresa? Vai ou não vai afetar a minha empresa? Então esse é o objetivo aqui. Lógico, a gente não quer ensiná-los a como resolver o problema da infraestrutura da empresa de vocês, que a gente pode ajudá-los, porque sabemos que todo mundo tem as suas funções dentro da empresa, sabe muito bem, são afetados por esse tipo de informação aqui. No Brasil a gente tem um problema um pouco mais sério talvez. A quantidade de estações de rádio base no Brasil, que são os nossos bons e velhos celulares, hoje basicamente 3G,
é ainda um pouco complexa. Os Estados Unidos têm 275 mil hélices, ou 275 mil antenas espalhadas no continente. É um país grandioso, certo? Lógico que tem áreas que não são atendidas, tem áreas que são áreas de sombra, como em qualquer outro tipo de cobertura. Mas eles têm 275 mil antenas. O Brasil está com 55 mil. O mesmo número da Itália. Só tem um pequeno detalhe. A Itália é do tamanho do estado de Goiás. É óbvio que a gente sente na pele o dia todo essa falta de infraestrutura que nós temos. Não cabe a nós aqui, ou menos não cabe a mim aqui, discutir o modelo de concessão que foi feito pelo governo brasileiro, não cabe a mim aqui discutir o modelo de investimento que as operadoras estão fazendo, não é esse o objetivo. É só alertá-los que nós temos problemas sérios de infraestrutura. Há como resolver? Lógico, sempre há como resolver. Só que aí cabem duas coisas, né? Primeiro, dinheiro. Você quer resolver qualquer problema na sua vida, é só você ter dinheiro. Você resolve qualquer coisa quando você tem dinheiro. E a gente sabe que os operadores fizeram muitos investimentos. Ainda está um pouco aquém do que precisa ser feito. Mas é lógico, né? Eles vão ter que discutir aí como atender. Então você deve ter percebido aqui, quem conseguiu ontem fazer uma ligação assim de primeira, de bate-pronto aqui na estrutura, quem conseguiu ontem acessar a internet, fácil. Foi a matéria inclusive do Globo de hoje. Future Recall, não, ninguém consegue acessar, ninguém consegue fazer nada. Porque é uma questão de matemática, pura simplesmente matemática. Essas soluções, esses equipamentos, eles têm um limite. Eles têm um limite de quantidade de conexões que você pode fazer simultaneamente. Ninguém aqui vai reinventar a roda, ninguém vai fazer mágica aqui. E aqui nesse slide eu mostro um pouquinho desse limite. Vocês terem uma ideia, é óbvio que quando você vai fazer um planejamento, você faz um planejamento para instalar uma antena em algum lugar, eles barram vários obstáculos. Primeiro, geografia. Pô, vou colocar uma antena ali. Você olha, é um morro, não sei como, ali não dá. Então eu vou colocar aqui, lugar perfeito. Aí você vai na prefeitura e você fala assim, bom, aqui não pode. Tem uma lei municipal que você não pode colocar antena a não sei quantos quilômetros de uma farmácia, então você não vai poder colocar antena aqui. Isso tudo a gente tem que entender que isso realmente onera as operadoras. Há problemas. Mas também tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Nos Estados Unidos, você tem mais ou menos 1000 linhas por hélice, e a de conexões simultâneas você pode ter. Lógico, né? Como eu falei, você tem uma estrutura, essa estrutura permite uma quantidade simultânea de conexões. Ninguém faz conexão 1 para 1, que é natural. Nesse momento, por exemplo, temos aqui quase 120 pessoas e nenhum de nós está falando ao celular. Não precisa fazer uma conta de 1 para 1, isso é natural. Certo? Nos Estados Unidos a conta é mais ou menos essa, 1000. No Brasil, 4.600. Na Espanha, 460 e no Japão, 400. Bom, onde que fica muito mais fácil fazer conexões de celular? No Japão, certo? O Brasil é fácil? Não, não é. Nós sofremos isso. Certo? E o engraçado é que a gente se habituou um pouco a isso aí, né? Você está andando, você está num lugar, no celular, de repente a ligação cai. É a coisa mais natural do mundo você ligar de novo, né? Nossos pais estavam acostumados com o telefone de fio, telefone analógico. Cara, aquela linha não cai jamais. E o celular se habituou a ter que ligar de novo, a ter que fazer de novo. Então, existe muita coisa que precisa ser feita. Existe ainda muito trabalho a ser feito na questão da infraestrutura. Outro problema é que as operadoras estão sofrendo, que isso pode ajudar. Não estou dizendo que vai resolver todo o problema, mas pode ajudar. Para quem acompanha o dia a dia do mercado de network, do ponto de vista de operação, de engenharia, sabe dessa notícia. 3 de fevereiro de 2011. Faz mais de um ano, faz quase 2 anos. Não temos mais endereço IPv4. Para o LACNIC, que é aqui no Brasil, ainda falta um pouquinho, tem 2,67% de endereços alocáveis, digamos assim. Esse contador aqui, ele está atualizado. No dia que eu fiz a apresentação, eu atualizei, você consegue ver esse contador online na internet. O tempo que está faltando para acabar. Nós temos um problema. A solução existe há muito tempo. A adoção do IPv6. Essa solução existe há muito tempo. Só que a gente sabe que tem um outro detalhe, né? De novo vem a questão do dinheiro. Não é porque a tecnologia está disponível que ela é facilmente implementável. Você precisa gastar tempo para fazer um planejamento. Você precisa colocar os seus equipamentos, atualizar os seus equipamentos. E isso demanda tempo, demanda custo. Para as operadoras de telefonia celular, o problema talvez seja um pouco menor. Porque o usuário que está com o telefone aqui na mão, né, os nossos bons e velhos aí, iPhones, Galaxies e
BlackBerry da vida, a gente se conecta a uma rede 3G, futuramente numa rede 4G, a gente vai receber o endereço IP por trás, isso como background, só que você nem fica sabendo qual é, você não precisa nem se preocupar com isso. Então a migração de uma estrutura de telefonia celular para um endereçamento IPv6 não é assim tão complexa. Por outro lado, as operadoras também têm muitos clientes que compram links dedicados, compram outros tipos de serviço. E um dos problemas que se tem hoje é que você não consegue ainda levar o IPv6 de maneira economicamente viável até a ponta do usuário. Trocar o CPE dele. Cara, tem um universo de CPS, Customer Privacy Equipment, tem um universo de CPS que não suporta o IPv6. Só que o operador investiu. Não necessariamente ela conseguiu recuperar esse investimento. Ela vai jogar tudo fora e sair correndo atrás e resolver esse problema trocando tudo para IPv6? Não, não vai. Mas esse é um problema que tem que ser pensado. Nós temos ainda oficialmente endereços de IPv4 no Brasil para alocar até provavelmente metade de 2014, esses 2% de endereços alocáveis que nós temos. Essa é a hora de se preparar. Quem não conhece IPv6, aprenda. Quem já conhece, já comece a fazer um projeto ou um plano de migração gradual da sua rede. Não estou dizendo que você tem que levar IPv6 na estação do cara, você vai ter que levar IPv6 no tablet ou no smartphone dentro da sua empresa. Mas no backbone, pelo menos, você tem que estar meio preparado já. O principal problema que nós temos hoje em conversas com o pessoal do NIC-BR é mão de obra. Ninguém conhece a fundo, ou pouca gente conhece a fundo, IPv6. É a hora de aprender. Isso aqui vai bater na porta de vocês logo, logo. Daqui a pouquinho isso vai estar batendo na porta de vocês. Bom, quando a gente volta para o mercado do Enterprise, os desafios são um pouco diferentes do que as operadoras enfrentam. O problema do mercado do Enterprise é que é o seguinte: todo mundo aproveitou as promoções aí, quem consegue viajar comprou lá fora, quem não consegue agora, claro, faz você pagar em 12 vezes, né? Comprou um tablet. Você amarra lá no seu plano de dados, ou nas operadoras, né? Claro, Vivo, Oi, todo mundo. Você compra um tablet, ficou fácil ter um tablet. O problema é que a pessoa compra esse tablet, põe embaixo do braço e entra na empresa com o tablet. Aí ela senta, levanta e liga para o TI. TI, qual que é a senha do wireless mesmo? Não pergunta se pode, se não pode. O que acontece na prática hoje é que nós somos nós somos um mundo que basicamente tem 3 devices por usuário. Então você pode imaginar o que isso impacta em questões de performance e segurança dentro das empresas. Isso é uma coisa também que as empresas têm que levar em consideração. Isso a gente deu um nome, né? Bring Your Own Device. Nome chique. Agora já inventaram sobrenomes, que é o Choose Your Own Device. Tem um novo, Bring Your Own Application. Pô, já não bastasse os problemas que eu tenho, o cara vai trazer a aplicação de casa ainda agora. Vou ter que me adaptar, vou adaptar a empresa para usar a aplicação do cara. Entendeu? Isso acontece, é evolução natural. Isso acontece. Agora nós temos que estar preparados para esse tipo de problema. Pesquisas, sempre é bom a gente se basear em pesquisas, porque a pesquisa levanta muita informação importante para a gente. 82% das organizações permitem que os empregados usem devices nas suas redes. Creio que é a grande maioria aqui, correto? Não? Grande maioria, não? Algumas exceções. Eu participei de um evento do CEO Brasil há algum tempo atrás, e tem empresas que são engraçadas, que são completamente abertas, não bloqueiam nada. Você pode usar o que você quiser, até sites indevidos pode. Quero aprender como é que se faz uma bomba, pode procurar no Google, não tem problema nenhum. Não te bloqueia em nada. É tratado no esquema da confiança, só que o único detalhe é que você assina quando você é contratado um documento dizendo assim: se você for pego, você é demitido por justa causa. Na verdade você impacta um pouco o medo na pessoa, né? A pessoa é proibida de usar, mas tem punição caso você use. Então existe uma coisa que tem que ser feita. Agora, lógico que cada empresa tem o seu tipo de comportamento, cada empresa tem que ver o que ela pode ou não pode fazer. Dessas empresas, 51% delas estão preocupadas com o BioID. E elas sabem que esse BioID vai aumentar o consumo da minha rede, vai aumentar o consumo da banda da minha rede. Só que somente 20% delas têm, né, que estamos tendo aqui na rede, que é você não conseguir direito acessar as conexões. Você fala assim: pô, mas o meu access point está dentro do meu stand. Tudo bem, você resolveu o problema de sinal. Só que você está competindo com o access point do seu vizinho, que normalmente está no mesmo canal, na mesma frequência que você está trabalhando, que está competindo com outro vizinho, e tem 20 mil pessoas tentando acessar access points aqui. Não funciona. Esse tipo de problema, se não for pensado e for resolvido, vocês vão ter na empresa de vocês. Lembre-se, cada pessoa está trazendo 3 devices.
as pessoas vão tentar se conectar na estrutura de Wi-Fi. Se você não tiver um bom dimensionamento da sua estrutura, isso vai ser um problema sério. Inclusive já é um problema sério em muitas empresas. Certo? Hoje, com essa mudança do comportamento, as empresas precisam parar de pensar que rede Wi-Fi é uma rede de apoio. Rede Wi-Fi não é mais rede de apoio. Rede Wi-Fi tem que ser considerada rede de produção. Do mesmo jeito que você compra o switch, você tem que fazer um projeto para o router, para o firewall e para o Wi-Fi. A não ser que, é óbvio, você realmente contrate como apoio. Se é uma empresa que não quer que ninguém tenha Wi-Fi, mas o visitante vai ter. Tudo bem, você instala um access point para ele, dá um best effort de qualidade lá e seja o que Deus quiser. Mas não é isso que a prática está mostrando para a gente. E apesar de somente 20% ter plano, 42% está ciente que vai ter perda de performance. Ou seja, eu sei que eu vou ter problema, mas não estou muito preocupado por enquanto. Parece que está brasileiro, né? Eu vou ter problema, mas na hora que tiver, eu me preocupo. Tem que tomar cuidado para transformar o seu Bring Your Own Device em Bring Your Own Disaster. Gartner Group. Até 2015, 80% das redes atuais Wi-Fi, mesmo as mais novas, vão estar obsoletas. Pessoal, não compensa, não vale a pena vocês fazerem investimento, caso vocês façam projetos aí, em equipamentos de rede, por mais barato que possa parecer, equipamentos que não suportem hoje dual band, que não seja no mínimo 2.45 GHz. É jogar dinheiro fora. Os novos padrões de Wi-Fi só trabalham em 5 GHz. Vai investir, vai gastar dinheiro, gaste um pouquinho mais e coloque pelo menos dual band, que o pessoal fala. Certo? Não compensa investir em notebooks, por exemplo, que não suportem dual band connection, que seja somente o que a gente chama de BGN. Você vai ter daqui a pouco ou trocar o notebook ou comprar dispositivo para acessar a rede 5G. Bom, o que dá para a gente fazer? Aqui são algumas ideias que a gente pode discutir depois, até convidá-los a participar lá no nosso stand. Do ponto de vista de operadora, só o 4G não vai resolver o problema. O que o mercado está fazendo é investir em soluções complementares, como por exemplo, offload. A grande ideia de cima do offload é que você tire todo o tráfego de dados da sua estrutura de celular. Por que você está competindo com a estrutura de celular passando dados por ela? Você pode criar uma rede paralela usando o Wi-Fi, que hoje é uma rede, é um protocolo, um padrão muito bem utilizado. Toda vez que a pessoa tirar o celular, o próprio celular consegue negociar com a estação e saber o seguinte: voz vai pela rede de app, dados vai pela rede de celular. Em linhas gerais, de modo simples de explicar, é isso. Isso é o 3G offload. O Brasil ainda está engatinhando em 3G offload. No mercado mundial, basicamente, aproximadamente uns 18 a 20% do mercado de tráfego já é offloaded hoje, na Europa e nos Estados Unidos. Repensar os investimentos. Bom, vou ter que gastar. Vamos pensar então por que não gastar já em 10 GB e 100 GB de internet. Os produtos estão aí, os equipamentos estão disponíveis. São mais caros? São, mas aí é uma conta financeira, uma conta de retorno de investimento. É uma conta de quanto eu vou investir agora para não ter que investir de novo daqui a 2 anos. E não tem como evitar, né? IPv6 é necessário. Talvez seja a hora agora de aprender. Do ponto de vista das empresas, esquece de fazer planejamento contando gente. Se você tem num escritóriozinho lá 4 pessoas, considere que são 16 conexões. Porque as pessoas vão trazer os devices de casa. A não ser que seja sumariamente proibido. Senão, eles vão fazer. Como eles trazem as coisas de casa, vocês têm que pensar em segurança. Tem muita informação que não pode vazar. Então pense em soluções de MDM, Mobile Device Management. Tem muita opção hoje disponível. Certo? São soluções muito interessantes. Você consegue controlar tudo que a pessoa faz ou não faz com o device, mesmo sendo dela. É seu device? É. Só que você vai ter que se submeter às regras da empresa. Então a gente vai monitorar, sim senhor. Não vou mexer nada nos seus aplicativos. Mas eu não vou deixar você, por exemplo, mandar informações que você não deve mandar. Repensar a infraestrutura. Aumento de volume de dados vai gerar um aumento de necessidade de velocidade, tanto no backbone, como talvez também um aumento de necessidade de storage no data center. Hoje já tem novos conceitos de data centers chamados fabrics. A maioria dos fabricantes tem conceitos de fabrics para data center. Caso alguém queira conversar um pouquinho mais depois, a gente pode falar. Gerenciamento da rede tem que ser aprimorado. Investir em informação de corpo técnico. O problema que nós aqui sentimos no nosso dia a dia é o desconhecimento, às vezes, que o pessoal técnico tem, principalmente em novas tecnologias. O Wi-Fi, todo mundo sabe que conhece o Wi-Fi, quando começa a estudar realmente o Wi-Fi, percebe que não conhece o Wi-Fi. IPv6, bom, muita gente mais conhece IPv4, mas conhece IPv6. Então, invistam no corpo técnico, invistam no conhecimento. O conhecimento nunca pode ser considerado como gasto. Eu acho um pouco engraçado isso, né? Já fui instrutor que fala assim, não, meu centro de custo, não, investimento não é, treinamento não é custo, não pode ser gastado encarado como custo. O treinamento tem que ser encarado como investimento.
Bom, e eu aproveito para convidá-los a nos visitar no stand ali do C16. Tá? E vou tomar um minutinho aí do tempo, porque vocês preencheram, todo mundo preencheu a fichinha. Caso alguém ainda não tenha preenchido, no final dela tem um cartãozinho que você vai destacar. As mocinhas vão passar com uma urna, vocês vão depositar a informação nessa urna. E estão concorrendo agora, nesse momento será sorteado um MacBook Air. Tá vendo? Mais um device para a nossa rede. Vai ser o quinto. Tá? Pessoal, agradeço a presença de vocês, a atenção de vocês. Convido a nos conhecerem no nosso stand. Ok? Tomar uma água, um café com a gente lá. Obrigado pela participação.